Vocês estão acompanhando a nova notícia sobre a promessa de campanha do prefeito Eduardo Paes do Rio de Janeiro? Ele diz: não vai ter mais gordinho. Eduardo Paes afirma que irá distribuir Ozempic à população. Será que de fato essa é a solução? Fica nesse vídeo que vamos falar sobre 3 pontos. O que de fato é o Ozempic e a substância contida nele, a semaglutida. Se de fato liberar essa medicação no SUS é a solução para a obesidade. E por último, vamos falar sobre a viabilidade econômica dessa proposta. Primeiro ponto, sobre o Ozempic. O Ozempic ele tem uma substância chamada semaglutida, nas formulações de 0,25, 0,5 e 1 miligrama, que são aplicados via subcutânea na famosa canetinha, uma vez por semana. Essa substância foi inicialmente testada para o controle do diabetes e, além disso, ela tem excelentes resultados também para a redução de desfechos cardiovasculares. Todavia, ao longo dos estudos, identificaram um curioso efeito colateral. Os participantes estavam perdendo a fome e, por consequência, havia uma perda de peso. Logo começaram, então, a investigar essa medicação para o tratamento da obesidade. Enquanto isso, os estudos eram conduzidos, o Ozempic foi liberado ao mercado para o tratamento do diabetes e com nenhuma informação contida em bula de que ele serve, de fato, para a obesidade. Foi então que, em 2021, saiu um artigo numa famosa revista científica, The New England Journal of Medicine, que avaliou o uso da semaglutida, substância contida no Ozempic, em doses altas, por volta de 2,4 miligramas semanalmente, e com resultados espetaculares, com uma perda de peso de aproximadamente 15% do peso corporal. Ou seja, uma pessoa de 100 quilos perderia 15 quilos utilizando a medicação. Desta maneira, o prefeito então está correto sobre o uso do Ozempic para então acabar com todos os gordinhos da cidade do Rio de Janeiro. A verdade é que não se esqueça. Os estudos foram conduzidos com doses altas da semaglutida, de 2,4 miligramas, enquanto que o Ozempic nós chegamos a, no máximo, a dose de 1 miligrama. Devido a isso, a fabricante, a indústria farmacêutica responsável pelo Ozempic, lançou uma nova medicação, agora com doses maiores de 2,4 miligramas, e assim saiu ao mercado o Egov, a evolução do Ozempic, esse sim aprovado para o tratamento da obesidade. Então significa que doses menores e o Ozempic não ajudam em nada na perda de peso? Não é bem isso. Estudos posteriores foram conduzidos para investigar se doses menores seriam significativamente eficazes para o tratamento da obesidade. E a conclusão que temos até então é que a perda média de peso de pessoas em uso do Ozempic de 1 miligrama, ou seja, a dose máxima, perdem por volta de 6,4% do peso corporal. Ou seja, comparativamente, uma pessoa de 100 quilos com o Ozempic em doses máximas perderia 6,4 quilos, enquanto que com o Egov perderiam por volta de 15 quilos. Então, enquanto o Egov não estava no mercado, o Ozempic foi se popularizando para aquelas pessoas que queriam perder alguns quilinhos, inclusive pessoas que não têm obesidade. A medicação, apesar de cara, custando por volta de R$ 1.000 mensais, nem se compara com o Egov, que saiu ao mercado com um preço atual de R$ 2.000 mensais. E é por isso que tantas pessoas têm utilizado o Ozempic para o tratamento da obesidade off-label, ou seja, fazendo o uso da medicação com uma recomendação de tratamento fora das recomendações de bula, que até então apenas tem aprovação para o tratamento do diabetes. É bom lembrar que a própria indústria responsável pela fabricação do Ozempic já se manifestou contra o uso dele para o tratamento da obesidade,
tendo em vista que a mesma já lançou uma medicação própria para isso, o Wegovy, e também há no mercado uma medicação chamada Saxenda, que veio antes do Ozempic e tem em seus estudos uma perda média de peso de 9,2% do peso corporal, com um custo inferior, hoje na faixa de R$ 800. Ou seja, o prefeito aparentemente nem entende bem a medicação que ele se propõe distribuir de graça. Apenas uma pausa. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal e também me siga nas minhas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Também curta o vídeo e compartilhe com aquele amigo que está querendo votar no prefeito apenas para dar uma alfinetada. Segundo ponto, seria então as medicações contra a obesidade uma solução de saúde pública? Vamos voltar para a fala do prefeito. Ele afirma: a preocupação não é apenas estética, é de saúde mesmo. Fui fazer exame de sangue outro dia e minhas taxas abaixaram. Não precisei largar a minha cervejinha. Será que é fácil assim mesmo? Atualmente estamos passando por uma revolução tecnológica no tratamento da obesidade. Além do Saxenda, que é a liraglutida, temos o Ozempic no mercado e o Wegovy. E atualmente estamos em fase de liberação de uma medicação ainda mais eficaz, que é o Mounjaro, com promessas de perda de peso de até 20% do peso corporal. Então, será que é fácil assim? Apenas tomar uma medicação milagrosa e assim todos vão emagrecer? Acontece que não é tão fácil. O grande problema que temos atualmente com as medicações de tratamento da obesidade é que com a perda de peso, a fome aumenta. E quando interrompemos a medicação, a tendência é um reganho de peso, entre 30% a 50%. Mas não é raro algumas pessoas recuperarem todo o peso perdido. Ou seja, quem conseguirá sustentar essas medicações no SUS no longo prazo? Será que a prefeitura tem dinheiro suficiente para isso? A principal questão é que os pilares fundamentais do tratamento da obesidade são as mudanças de estilo de vida, como a educação alimentar e nutricional e a prática regular de exercícios físicos. Apenas dessa forma conseguimos, retirando a medicação, ter uma manutenção do peso. Os medicamentos como o Ozempic, o Wegovy, entram, portanto, como uma ponte para que assim os pacientes que sofrem com obesidade possam ter uma maior adesão às mudanças de estilo de vida que ocorrerão ao longo do tratamento e da perda de peso. Ou seja, é importante que todos esses pacientes estejam em um acompanhamento multidisciplinar, com médico, nutricionista, educador físico e até mesmo psicólogo. É conhecido que muitos pacientes com obesidade não conseguem aderir a mudanças de estilo de vida, e isso devido aos transtornos psiquiátricos que se associam à obesidade. A questão é: a prefeitura está de fato disposta a custear tudo isso? Ou será que querem apostar apenas em uma medicação milagrosa? No Rio de Janeiro, atualmente, temos uma carência educacional gigantesca, uma falta de estímulo à atividade física e muitas pessoas não têm um único conhecimento mínimo sobre nutrição. E não falo apenas da população, por vezes até os profissionais de saúde, sem falar da corrupção extrema. Com isso, liberar essa medicação no SUS seria como tapar o sol com a peneira. Falando sobre corrupção, vamos ao terceiro ponto, sobre a viabilidade econômica dessa proposta. Não devemos esquecer que no mundo, no Brasil e no Rio de Janeiro, passamos por uma grande epidemia de obesidade. Liberar essa medicação, que não é barata, levará a grandes custos, visto que a demanda também será gigantesca. E não devemos desconsiderar que essa medida seja apenas uma forma de desvio dos recursos públicos
Será realmente que essa compra da medicação não será superfaturada? Mas deixando isso de lado, vamos supor que de fato essa medicação seja liberada com todos os trâmites legais adequados e que ao invés do Ozempic seja liberada a medicação realmente efetiva, que é o Wegovy. Será que há benefícios econômicos no emagrecimento geral da população? Há estudos indicando que apenas em 2019 o impacto de custos chegou a 200 bilhões no Brasil por efeito indireto ou direto da obesidade. E estima-se que até 2060 esses custos podem chegar até 5% do PIB. Atualmente, a porcentagem ela já é significativa, entre 2 a 3% do PIB. Com o tratamento da obesidade, conseguimos reduzir a incidência de diversas doenças, como, por exemplo, o diabetes, a hipertensão, a apneia do sono e até a artrose do joelho, assim como suas complicações, como, por exemplo, o infarto, o AVC, o número de diálises devido a uma insuficiência renal e até a redução de dor crônica, levando ao absentismo do trabalho, ou seja, o emagrecimento pode até fazer a economia girar. Para se ter ideia, estima-se que com o tratamento da obesidade haveria até economia para empresas aéreas. Um estudo avaliou que se os passageiros perdessem em média por volta de 5 quilos, haveria uma economia de 80 milhões de dólares a cada ano. A própria Dinamarca já está sentindo os efeitos econômicos do Ozempic. Afinal, a indústria farmacêutica que o produz é dinamarquesa e a arrecadação bilionária dessa empresa já tem gerado tanta injeção de dinheiro na economia da Dinamarca que foi possível ser feita uma redução da taxa de juros desse país e também uma valorização da sua moeda, a coroa dinamarquesa. Então significa que os impactos econômicos positivos da liberação do Ozempic no SUS de fato são verdadeiros, apesar de tudo que conversamos? A resposta é que não sabemos. O órgão responsável por avaliar a custo-efetividade da inclusão de medicamentos no SUS é a Conitec. E esse órgão ainda não fez uma análise do custo-benefício da conduta, ou seja, será que o custo dispendiado com a medicação será maior ou menor do que a economia gerada pelo tratamento da obesidade? O argumento do prefeito, porém, é que com a quebra da patente dessa medicação, os custos com o medicamento se reduzirão. De fato, o Ozempic está para no ano que vem ter uma quebra de patente, ou seja, outras indústrias farmacêuticas estariam livres para produzir genéricos dessa mesma substância. Isso, historicamente, leva a uma queda de aproximadamente entre 15% a 60% do preço original da medicação, levando a valores entre 400 a 850 por mês com o Ozempic. Será que isso é suficiente? A verdade é que o prefeito não sabe. Ele se baseia no eu acho. E se o prefeito tiver errado? Quem é que paga a conta? É você, por meio dos impostos. Será que isso seria justo? Não se esqueçam, mesmo com a quebra da patente do Ozempic, a medicação de fato efetiva para o tratamento da obesidade é o Wegovy. Será realmente que o prefeito está disposto a não apostar tudo na medicação e realmente estruturar uma equipe multidisciplinar com nutricionistas, médicos, psicólogos, educadores físicos para combater de maneira séria a obesidade? Ou ele quer colocar todas as fichas em uma promessa de campanha milagrosa? E se isso não for feito, se não for estruturado um programa verdadeiro para a mudança de estilo de vida, o que acontecerá é que o prefeito só vai empurrar o problema com a barriga. E o próximo prefeito que assumir o cargo assumirá o estado do Rio de Janeiro com grandes dívidas e, se bobear, com falta da medicação no SUS. Essa medicação em falta, os gordinhos voltarão a aparecer, reganhando o peso perdido,
devido à grande fome que se vem logo depois da interrupção da medicação. Quem vai pagar o pato dessa festa? Agora, se você quer ter conhecimento de saúde de qualidade, sobretudo sobre obesidade, não deixa de se inscrever nesse canal, me segue nas minhas redes sociais que estão na descrição, já deixa seu like e compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas que também precisam saber disso.